quando é que você pode fazer essas despescas parciais utilizando tanto como estratégia de aumento de produtividade por conta de viveiro muito adensado, quanto para, né, fazer uma entrada de dinheiro aí, tanto para fazer despesas parciais quando você tem ambientes, né, viveiros ou represas muito grandes. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, através do uso de biometrias. As biometrias, elas precisam ser feitas ao longo do ciclo de produção por alguns motivos, né? Para você entender que o teu peixe está tendo desempenho, então está crescendo. Você colocou ele com peso e ele está tendo ganho de peso esperado, para que você consiga calcular a conversão alimentar e, a partir disso, saber da eficiência de produção da ração que você está utilizando e também para você fazer o ajuste do arraçoamento, né? Então, esses são os motivos aí que a biometria, para quais a biometria serve para te dar aí norte, direção aí para a melhora da produtividade da tua piscicultura. Mas a gente faz biometria também para saber qual é a quantidade de peixes que eu tenho cabeceira, né, que são os peixes maiores, qual é o percentual de dentro do lote que tem o peso médio e qual é o percentual de dentro do lote que está abaixo do peso, né, quando comparado aí dentro do viveiro. E sem, né, é inevitável a gente ter essas diferenças aí de 2 ou às vezes até 3 tamanhos diferentes de peixes dentro do viveiro, por melhor que seja a sua estratégia de alimentação. Então, quando você faz a biometria, então pegou lá uma quantidade, né, de peixes, por exemplo, tirou 100 peixes de dentro do viveiro para fazer uma biometria, fez a pesagem, mediu esses peixes, ok. Deu um peso médio X, né? Então, você pega 100, o peso de cada um dos 100 peixes e faz a média dos 100 peixes. Mas você pode classificar em qual é o percentual de peixes que estão com peso de 800 gramas, por exemplo. Qual é o percentual de peixes que está com 500 gramas e qual é o percentual de peixes que está com 400 gramas? Né? E aí, sabendo desse percentual, e ao longo do ciclo de produção que você for acompanhando e das próximas biometrias, você vai ter noção, né? Vai ter ali uma direção de qual é a quantidade de peixes aproximada, né? Esse é um número aproximado, que a gente não vai fazer a contagem e a biometria de 100% dos peixes do viveiro, mas você consegue estimar qual é a quantidade de peixes que estão acima do peso médio dentro do seu viveiro. Com isso, você sabe qual é o percentual de peixes que vão chegar primeiro ao peso de abate, né? E aí você consegue programar, por exemplo, essas despesas antecipadamente, como é o caso, né, de você tirar um percentual dos peixes para desadensar, tirar excesso de peixes de dentro do viveiro e proporcionar um crescimento mais rápido para os peixes que ficam dentro do viveiro, né? Conseguir fazer uma entrada de dinheiro, se for o caso, e em outros casos de grandes, né, reservatórios, de grandes viveiros ou grandes represas, você conseguir aí ir fazendo essas despesas, ao invés de ter que esperar 100% do lote chegar no peso médio, você já vai fazendo essas despesas. E como exatamente essas despesas são feitas? Como exatamente essas despesas são feitas? Primeiro, você, né, vai entrar dentro do viveiro com a sua equipe, vai passar a rede, e no momento de passar essa rede, ao invés de você tirar todos os peixes que ficaram fechados dentro da rede, para que eles sejam, né, já levados para a despesca, né, retirados e carregados para fazer a comercialização, você vai fazer um padrão. Então, eu só vou retirar peixes de 1 quilo de 1 quilo, né? Se for tilápia aí que você vai comercializar com peso vivo de 1 quilo, tá? Então, só vamos tirar peso de 1 quilo. Soraya, mas eu vou ter que pesar um por um desses peixes? Não, o que que você faz? Tá com o peixe fechado ali, encontra o peixe que tenha o peso
que tenha o peso que você decidiu que vai vender, que você negociou com o comprador que vai vender, pega aquele peixe e usa ele como se fosse o seu gabarito. Então, olha, pessoal, né, a equipe toda de despesca, olha, pessoal, esse aqui é o nosso gabarito, só vai sair de dentro dessa rede peixes desse tamanho. E aí mostra lá para a equipe de despesca. Cada um pega, de repente, o peixe para conseguir sentir o peso dele, para facilitar, ele é o gabarito. E aí vai carregando esses peixes, né, fazendo realmente a retirada desses peixes de dentro da água, porque eles vão ser comercializados. Os peixes menores que ficarem dentro do viveiro, eles vão ser devolvidos para dentro do viveiro, tá? Então, essa é a maneira em que, na prática, despescas parciais são feitas pensando numa classificação de peixes, tá? E aí, quando você usa isso como estratégia, independente do motivo da estratégia que você está utilizando, isso vai ajudar também fazer com que o restante do lote tenha um desenvolvimento mais acelerado. Isso otimiza, né? Você está tirando peixes de dentro do viveiro que vão estar, né, produzindo amônia o tempo todo, produzindo excretas o tempo todo, e com isso, né, aumentando a quantidade de matéria orgânica dentro do viveiro. Quando você retira esses animais, você tem menor quantidade de animais fazendo aporte de nutrientes dentro do viveiro, o que é muito vantajoso do ponto de vista produtivo. Na sequência disso, é claro, você não pode esquecer de fazer o ajuste da quantidade de ração que vai ser fornecida, né? Porque se você tinha lá 10 mil peixes e você tirou 3 mil peixes porque chegaram ao peso de abate, 10% desses peixes, e comercializou 3 toneladas, né? Então, a quantidade lá de peixes. Você, quando for alimentar novamente os peixes que sobraram dentro do viveiro, você tem que lembrar que o cálculo de ração precisa ser ajustado. A quantidade de ração fornecida precisa ser ajustada, pensando que você não tem mais aqueles 3 mil quilos de peixe que tinha até aquele momento da despesca. Então, são 3 mil quilos de peixe a menos que você deixa de alimentar, e por outro lado, você já fez dinheiro com esse peixe.